Dia 27 de fevereiro de 2024, terça-feira. Meu nome é João Rosa e está começando mais um dia de aprendizado da língua inglesa. A visão é um Brasil com 25% da nossa população apta a se comunicar em inglês. O projeto Inglês com João Rosa tem a missão de contribuir no desenvolvimento dos brasileiros. Lindos e lindo, seja você bem-vindo a mais um dia de estudo da língua inglesa. Vou compartilhar com vocês o nosso quadro branco e vamos identificar esse estudo de hoje. O estudo de hoje é o estudo de número 17. Vamos observar como que a gente escreve 17. Primeiro a gente vai escrever a palavra 7, que é seven, e depois a gente vai colocar a palavra teen. Repete comigo. 17. 17. 17. Teen. O mês que nós estamos, fevereiro. E a data do dia de hoje, que hoje é o 27º dia do ano de 2024. Como que a gente fala 2024? Repete comigo. 2024. 2000. 2000. 2000. E 24. 24. Depois do dia de hoje. Hoje é terça-feira. Olha o começo da terça-feira. Tuesday. Tuesday. Terça-feira. Depois vamos observar aqui o número 27 e o número 27º. Qual a diferença entre os dois? Olha só. O 27 você vai escrever 20. 20 e depois a palavra 7. 7. 27. Agora o 27º. Você vai manter a primeira forma, que é o 20. E depois o sétimo, você vai escrever com ele com o TH no final. Vai virar 27th. 27th. Muito bem. Vamos classificar como está o clima no dia de hoje. The weather is sunny. É ensolarado. The weather is sunny. E a estação do ano que nós estamos nesse momento. The season is summer. The season is summer. The weather is sunny. The season is summer. Alright. Vamos continuar aqui com as criações de frases junto aos verbos que nós estudamos anteriormente. Hoje vai entrar a última sequência de criação de frase, que vem o verbo buy, o verbo fly, o verbo pay e o verbo fry. Vamos criar uma frase para cada um desses verbos que aqui estão. Vamos observar qual foi o último pronome da aula de ontem. Foi o it. Então a gente vai começar aqui com o we. A primeira frase vai ser com o verbo buy, que é o verbo comprar, e a gente vai falar we. We buy milk. We buy milk. We buy milk. Vamos traduzir essa frase agora aqui. We é o verbo nós. Nós compramos leite. Nós compramos leite. Milk é leite em inglês. Repete comigo. Milk, leite. E aqui a frase. Observa bem como o verbo buy, dependendo do pronome que ele está associado, ele pode assumir diferentes interpretações para nós, na língua portuguesa, né? Se eu falo I buy, a tradução do buy é compro, eu compro. Se eu falo you buy, a tradução do buy é compra, você compra. Se eu falo we buy, a tradução do buy não é mais compra, é compramos. Lembrando que esse verbo poderia sofrer uma alteração se fosse nos pronomes she, he, it. Coisa que não vai acontecer aqui, né? Então, vamos fazer com o fly. Vamos pular a sequência. Aqui a gente teria que fazer o verbo com o you, ok? Mas vamos colocar aqui o it. Vamos falar
que o pássaro voa rápido. Então a gente vai falar assim, nossa, ele voa rápido. O ele, quando a gente fala o ele para algo que não é uma pessoa, não é um ser humano, é o it que a gente vai usar. Então depois a gente vai ter que colocar o fly. Lembra que o fly tem que ser conjugado. E aí, esse fly, você vai simplesmente adicionar aqui uma letra S, ou a gente vai tirar essa Y, trocar ela por IE e vai colocar uma S. Como que a gente sabe qual regra vai aplicar? Através da letra que vem antes da Y. Antes dessa letra Y, tem uma consoante ou uma vogal? É uma consoante. Se é uma consoante, a gente vai tirar essa Y. Ela vai se transformar em IE e vai ganhar o S. It flies fast. Na tradução, ele, por exemplo, ele, o pássaro, ele voa rápido. Ele voa rápido. Ele quem? Ele, o pássaro. Não vamos usar o he, vamos usar o it. O fry não vai caber nos exemplos aqui, mas o pay cabe, né? Vamos fazer uma aqui com o pay. E aí o pay, vamos voltar para o pronome you. You pay the bill. You pay the bill. Então, você vai comer fora, vai no restaurante, por exemplo, e depois que você comer, você paga a conta. Em alguns lugares, você paga a conta antes de comer. You pay the bill. Vamos traduzir. Você paga a conta. The bill. Bill é conta. Você paga a conta. The bill. Muito bem. Vamos fazer o último verbo dessa lista, que é o verbo fry. E para o verbo fry, vamos utilizar um pronome que a gente trabalha a transformação dele. Então, vamos falar o ele, por exemplo. He, he fry. Ok. Esse fry, qual será a mudança que vai acontecer aqui? A gente vai só colocar uma letra S ou a gente vai tirar essa Y e vai transformar ela em IE e vai colocar S? Qual que acontece aqui? Mesma regra. O fry termina com Y. E antes da Y, tem uma consoante? Tem. Se tem uma consoante, o Y vai embora. Ele se transforma em IE. Então, he fries the fish, por exemplo. Ele frita o peixe. Ah, esse sanduíche aqui, como que ele faz? Né? O cozinheiro, como que ele faz? O chefe. Ele frita o peixe. Ele frita o peixe. Agora, retornando nos dois exemplos anteriores, o by. Se a gente estivesse fazendo uma frase e o pronome fosse o she, o he, o it, depois do by, você iria colocar só a letra S, ou você iria tirar Y, transformar Y em IE e colocar S? Qual é aqui a regra? Então você olha para o verbo. O verbo é o verbo by, termina em Y. O que tem antes da Y? Tem uma consoante ou uma vogal? Tem uma vogal. No caso, como é uma vogal, nós só iríamos colocar mais S. Observa que a mesma coisa aconteceria lá embaixo no verbo pagar, que é o verbo pay. Se você vai fazer uma frase onde você utiliza o he, o she ou o it, no presente simples, o pay tem que se transformar. E aí, você vai escrever ele de que forma? Como que ele vai estar escrito a hora que você lê alguma coisa com ele? Ele vai estar escrito com uma S depois do Y, ou o Y vai embora, vai virar IE e vai ter uma S no final? Nesse caso, observe o verbo. Antes da Y, tem qual letra? Ah, é a letra A. Letra A é uma vogal. Se é uma vogal, o Y fica aí. Só ganha a S. O verbo pay se transformará em pays. Então, lindas e lindos, nós desenvolvemos frases
para cada um dos verbos que a gente treinou anteriormente. A gente vai fazer uma lista aqui de novo, recordar esses verbos e entender a ordem de estudo que a gente está trabalhando. Além disso, você que está aqui nesse momento conectado, desenvolvendo sua capacidade de se comunicar em inglês através dessas aulas que são explicativas, você também pode realizar aulas particulares focadas na sua conversação, para você desenvolver essa habilidade. E além disso, ter o teu horário reservado para você esclarecer todas as dúvidas daquilo que você já aprendeu e ainda não entende, ou das coisas que ainda irão aprender e assim aperfeiçoar ainda mais a sua habilidade de se comunicar em inglês. Habilidade que hoje é tão necessária para o mercado de trabalho e para as experiências que a gente pode viver nesse mundo. Então, você que deseja, entre em contato através do número de telefone que está aqui na descrição desse vídeo e agende a sua aula experimental para conhecer a metodologia e o seu tutor. Vamos voltar aqui então ao desenvolvimento dos nossos estudos. Vamos colocar os verbos que a gente estudou. Então, a gente foi lá fazer frases. Você está se expressando, falando algo no presente simples, certo? Você vai fazer uma frase. Você pode fazer frases de forma no presente, você pode falar alguma coisa no passado, você pode falar alguma coisa no futuro. Nesse momento, estamos iniciando, aprendendo a falar coisas no presente. E aí, no presente, a gente aprendeu alguns verbos para poder criar a frase. A gente foi lá aprender o verbo work, que é o verbo trabalhar, o verbo cook, que é o cozinhar, o verbo love, que é o amar, o verbo drink, que é o beber, o verbo speak, que é o falar, e o verbo run, que é o correr. Com esses verbos, a gente cria frases, cria expressões. E aí a gente aprendeu pronomes. Vamos lá e aprendemos os pronomes. Eu, I, você, you, ele, he, ela, she, ele ou ela quando não é um ser humano, it, nós, we, vocês, you, e elas e eles, they. E aí a gente aprendeu que se combinar um desses pronomes que está aqui com um desses verbos, a gente cria frases. Mas sempre que essas frases acontecerem, como nós pudemos observar, nos pronomes he, nos pronomes she ou nos pronomes it, essas frases, o verbo vai sofrer uma alteração. Aí a gente foi lá e desenvolveu mais alguns verbos, mais alguns. A gente foi lá e viu o go, viu o verbo... Ah, faltou a gente fazer uma frase. Acabei de lembrar. Fizemos o verbo fix, depois a gente passou por teach, wash, pass, play e o study. E aí a gente aprendeu as regras em relação a eles, né? Cada um deles aqui nos ensina algo quando a gente está fazendo uma frase em inglês. E aí, para a gente praticar a regra que a gente aprendeu, a gente foi lá e treinou mais alguns verbos. A gente foi para o verbo plan, o verbo stop, o verbo open, listen, do, mix. Faltou esse verbo, a gente fazer uma frase com esse verbo. Vou tirar daqui. Acho que eles cabem aqui, na verdade. O do, o mix, o watch, o finish, o press, depois o buy, o fly, o pay e o fry. Em cima de todos esses verbos, a gente treinou as possíveis transformações que podem acontecer quando a frase for criada utilizando os pronomes he, she ou it. As possíveis alterações são ou o verbo vai ganhar uma letra S ou ele vai ganhar uma ES. Ou vai perder a Y, que vai se transformar em
IE. E vai colocar a letra S no final. A gente aprendeu essas regras aqui e aplicou a cada um desses verbos. Então, você, estudante, vai aprender mais verbos. Aqui tem poucos. Quantos nós temos aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Então, até este momento, a gente aprendeu 26 verbs, 26 verbos. Em breve, na nossa caminhada, a gente vai chegar a 300 verbos. Assim como a gente já aprendeu quantos pronomes? Vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E a gente já aprendeu a como usar 8 pronomes. 26 verbos e 8 pronomes. Vamos escrever em inglês. Pronouns. Pronouns. Pronomes. Nosso objetivo é chegar a 300 verbos. E a lista de pronomes também vai aumentar, né? A gente vai aprender outros pronomes. A gente já aprendeu uma outra sequência de pronome, mas que a gente não praticou muito. São os pronomes me, you, him, her, it, us, you e them. Essa outra lista aqui. Mas esses pronomes que estão aqui, você não vai já usar eles para conjugar verbos. Você não vai vir aqui e falar assim, me cook, you cook, him cooks, her cooks, it cooks. Não. Esses pronomes aqui não se usam para fazer conjugação de verbo e frase dessa forma. Eles são usados de outras maneiras. A gente vai aprender no decorrer dos nossos estudos, ok? A utilizar cada um desses pronomes aqui. Então, até o momento, a gente aprendeu 26 verbos. No caminho da aprendizagem dos verbos, conforme a gente vai aprender um verbo novo, a gente vai ter que realizar essa mesma análise, né? Se na aula de amanhã a gente quer fazer uma frase com o verbo caminhar, que é o walk, por exemplo, com o verbo fechar, que é o verbo close, com o verbo vir, que é o verbo come, com o verbo comer, que é o verbo eat. Opa. Eat, que é o verbo comer. E qualquer outro verbo que você for criar um contexto. Se esse contexto está no presente, você vai ter que analisar o verbo na hora que você utilizar os pronomes he, she ou it. Você vai falar ele caminha, você vai falar he walk, o que vai aqui no final? Uma S ou uma ES? O Y não é, porque não termina em Y, certo? Vai ser a letra S. Você vai falar she, ela fecha. She closes. Você vai colocar S ou vai colocar uma outra S aqui? Uma S. She closes. Ele vem, você vai falar it come, vai colocar uma S, vai colocar uma ES, só uma S. Verbo eat, vai falar que ele come. He eat. Aí você vai falar eats, com uma letra S. Por quê? Como que a gente sabe que todos esses verbos que estão aqui, certo? Eles são letra S no final.
Porque para eles serem letra ES, esses verbos teriam que terminar com as letras O, X, CH, SH ou SS. Só dessa forma que eles iriam, no final, receber uma letra S. E você, lindo e lindo, vai ter que fazer essa análise toda vez que você for escrever corretamente em inglês uma frase e utilizar verbos nos pronomes she, he, it. Lembrando, na forma afirmativa. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente vai aprender a fazer frases na forma afirmativa, que foi essa que a gente acabou de fazer. Vamos a transformar elas em pergunta e vamos aprender a negar elas. É a mesma frase, uma vez afirmando, uma perguntando e uma negando. Em inglês, essa estrutura é um pouquinho diferente da estrutura que a gente faz em português. Ela é dirigida pelo uso dos verbos auxiliares. Você vai poder reparar isso no decorrer dos nossos próximos estudos, ok? Eu vou salvar todo esse material que a gente desenvolveu no estudo de hoje e, se você tem tempo, aproveita todo esse conteúdo, copia novamente, escreve em português uma vez, escreve em inglês 10 vezes e assim pratica a sua memorização. Como sempre, um prazer estar aqui estudando inglês com vocês. I wish you all an amazing afternoon and see you all here again tomorrow studying some more English. Bye bye. Have you all a good time.